está aqui conhecendo mais uma família que vai morar no céu. Sou ali da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Tão Forte, Nova Aurora, Pastor Manuel. Trago um abraço do meu pastor para toda a igreja nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer desde já a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade e a minha irmã Shirley, que me confiou essa responsabilidade nessa noite. Abra a tua Bíblia comigo em Zacarias, no capítulo 13. Aleluia. Do 1 ao 9. Um livro antes de Malaquias, Zacarias 13. Glória a Deus. Todos acharam? Volta um pouquinho. Mateus, Malaquias e Zacarias. Glória a Jesus. Diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E será que, enquanto alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, traspassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas suas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor, contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas moverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão estipadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Louvado seja Deus. Pode se sentar aí, igreja, em nome de Jesus. Irmãos, eu confesso aos irmãos que hoje eu não tive tempo de pegar a Bíblia para estudar. Mas lá onde eu estava hoje resolvendo questão de exames em Belfor Roxo, eu pedi uma palavra a Deus e Deus me deu essa palavra. Zacarias, ele era um profeta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é escolhido por Deus para falar para aquele povo sobre a conclusão do tempo e as promessas messiânicas. Louvado seja Deus. Era cabeça de família sacerdotal. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha por propósito, tinha dois propósitos em mente ao escrever o seu livro.
correspondente às duas divisões principais da obra, do 1 ao 8, foram escritos a fim de encorajar o remanescente judeu em Judá e persistir na construção do templo. Os capítulos 9 ao 14 foram escritos para fortalecer os judeus, que, tendo concluído o templo, ficaram desanimados por não ter aparecido imediatamente o Messias. Nesta passagem é revelado também em que importará a vinda do Messias. O que eu quero dizer com isso? O profeta Zacarias aqui ele está falando sobre a volta do Senhor. Ele está falando sobre o juízo final. Nós sabemos que não é somente o Novo Testamento que menciona a volta do Senhor Jesus Cristo, que fala sobre a vinda do Messias sobre a terra para salvar aquela nação. A Bíblia ela nos afirma que desde o início Deus veio levantando missionários, profetas na terra, com um só propósito: salvação. Mas todos eles falharam em alguma parte. Todos. Então o Senhor Jesus se despiu de toda a sua glória e veio Ele mesmo para salvar a nação. O Cordeiro imaculado, sem pecado, para salvar o mundo. E aqui Zacarias ele traz a memória, ele fala conosco. No primeiro versículo ele vem dizendo: haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. O que Deus está falando comigo e contigo nesta noite? É muito fácil. O Senhor ele está falando, resumindo isso aqui que foi dito pela boca do profeta Zacarias, que ele está voltando. Que a volta dele, missionário, está próxima. Aqui Jesus ele está mostrando que tudo já está acontecendo na terra. E que o povo dele está dormindo no sono da indolência. E que o povo dele, em vez de estar se preocupando em buscar dia e noite, porque está chegando a hora da porta da graça fechar, estão se preocupando com outras coisas na sua vida secular, a qual não vai trazer a salvação. A qual não deveria estar sendo colocado em primeiro lugar, mas está. A Bíblia nos traz uma passagem, eu não me recordo agora, que fala em Mateus, que fala que no final dos tempos, muitos iriam se dar em casamento, se casar e se dar em casamento. E banalizariam, não é essa palavra, eu estou usando essa palavra, conjecturando eu. Estão banalizando a santidade de Deus. Como assim, missionária? Não está mais se dando importância às coisas bíblicas, às verdades bíblicas. E isso está entristecendo o coração de Deus. Por quê? Porque a cada dia que passa, o tempo se aproxima cada vez mais. E o povo se distancia cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tem acontecido coisas terríveis sobre a terra. O profeta Malaquias, ele vem dizendo no capítulo 4, versículo não me recordo, que aí irão ser mostrados e a ser revelado quem é, e novamente vereis quem é e quem não é, quem faz e quem não faz. O que ele quer dizer com isso? Tudo está relacionado à volta do Messias. Por que Deus ele tem mandado pregar sempre
os homens, cada um na mão do seu companheiro e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. E eu apacentarei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. E tomei para mim 2 varas, e uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas, e destruí os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja, e as que restarem, tornam cada uma a carne da sua companheira. Por que Deus está falando desta maneira? Porque o povo não está vendo que não está saindo da desobediência. O povo não está atento à voz de Deus. Esse povo aqui não estava atento à voz do Senhor. Aqui se fala sobre reconstrução de templo, mas para
está para acontecer no mundo espiritual. O Espírito Santo de Deus, ele tem se entristecido na terra por causa do ímpio? Não, por causa do crente. Porque aquele que está lá fora, o ímpio, não tem compromisso com Deus, não tem aliança com Deus, não faz a vontade de Deus. Mas os que estão dentro envergonhando o Evangelho, os que estão dentro que diz que é, mas não é, os que estão dentro que aparenta que são, mas não são, diz que faz, mas não faz nada, são esses que o Espírito Santo de Deus está se entristecendo dia após dia. Uma coisa que eu friso muito: a boca que louva a Deus, ela não pode louvar ao diabo ao mesmo tempo. Não se pode beber da água doce e da água salgada ao mesmo tempo. Se pode? Não se pode agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Ou você agrada um ou você agrada o outro. Mas não é essa a realidade que está acontecendo no mundo espiritual. Há um tempo atrás até era. Há um tempo atrás, varou, se tinha mais temor nos templos. A maioria aqui passa dos 40, a maioria. E os que passam dos 40 aqui pegou essa época. Não pegou, varão? Onde Deus levantava um vaso dentro da casa para entregar algo e a igreja se calava. Poderia estar a bateria tocando, alguém louvando ou alguém pregando. Mas quando Deus tomava o vaso, a igreja se calava. Parava pandeiro, parava bateria, parava guitarra, parava microfone, parava tudo. O que se chama isso? Temor. Quando ele fala, a terra se cala. Bíblico. Mas hoje em dia, presbítero, pastor de Deus, se alguém tiver com o microfone louvando e alguém tomar um vaso para falar com o outro, a pessoa continua louvando, a bateria continua tocando, a guitarra continua tocando, virou bagunça no mundo espiritual. E são coisas que tem muitos que acham não tem nada a ver, Deus não está ligando para isso. Mas muitos vão ser pegos nos mínimos detalhes. Muitos vão ser reprovados, pastores, por aquilo que pensa que não tem nada a ver. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Deus não está se preocupando com isso. Vai nessa. Vai nessa. Qual é a diferença de um ladrão de alta periculosidade para alguém que chega na igreja e rouba uma caneta? Me diz a diferença. Biblicamente, nenhuma. O mesmo peso e a mesma medida. Qual a diferença de um ladrão que rouba uma caneta com um crente que tem gatonete em casa? O mesmo peso, a mesma medida. Está roubando do mesmo jeito. Meu Deus. Ah, mas eu estou desempregada. Não posso pagar a Sky, eu pago o gatonete. Cuidado, hein? Porque se Jesus voltar, você está fora. Gatonete é roubo. Você já viu uma pessoa de bem vender, te oferecer um gatonete? Claro que não. Quem o diabo usa para oferecer? Os milicianos. Os milicianos fazem o quê? Rouba, mata, destrói. Não é assim? Então, onde tem Deus nesse negócio?
consegue provar para mim biblicamente que não tem nada a ver, que Deus não está olhando para isso? O dia que você me provar, eu rasgo a Bíblia e paro de servir a Deus. Então são mínimas coisas que vão ser colocadas em pauta diante do nosso Deus. Porque isso tem acontecido dentro do meio cristão. O escândalo, varão, está vindo de dentro, não está vindo de fora. Tem pessoas que não querem entrar por causa de alguém que está dentro dando mau testemunho. Hoje é culto de quê? Libertação. E aqui Deus ele fala: não terei mais piedade dos moradores dessa terra. Não terei. Mas por que, varão? Porque ele tem falado várias vezes de várias formas, mas entra aqui, sai aqui. Às vezes Deus está falando contigo, mas você faz cara de paisagem como se não fosse com você. O pastor não te conhece por dentro. O ministério não te conhece por dentro. As missionárias da casa também não te conhecem por dentro, mas Jesus conhece. Essa é a palavra de salvação que raramente está sendo pregada nos dias de hoje. Por quê? Porque a maioria está se corrompendo. A maioria está compactuando com o erro por causa de amizade, por causa de parentesco. Eu não vou falar não porque é minha amiga, vai ficar com raiva de mim. Eu não vou falar não porque é meu pai, porque é minha mãe, porque é meu marido, porque é minha mulher, porque é meu filho. Aí estou colocando Deus em último lugar e esses em primeiro lugar. É noite de salvação para mim e para a tua alma. Aleluia, Deus. E a Bíblia, ela afirma claramente que de qualquer maneira eu e você não entra. Eu costumo sempre dizer uma coisa, missionário. Se a trombeta tocar agora, porque a palavra de Deus ela fala que nem o filho sabe a hora que vai tocar a trombeta, só o pai. A Bíblia diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, vai ser a vida do Filho do Homem. É num piscar de olhos, é na velocidade da luz. E se a trombeta tocar agora? A quem você vai apresentar a tua alma? Quantos vão subir, quantos vão ficar? Aparentemente, missionária, todos vão subir. Aparentemente. Mas a sua aparência bonitinha não te salva. A sua forma linda de se vestir também não te salva. O teu jeitinho bonzinho de ser não te salva. Não salva você. Você não é queridinha do Senhor e nem eu. Você não é a preferencial de Deus. Porque se Deus tem uma obra para fazer na vida de alguém e se alguém não se posiciona, Deus vai lá dentro do prostíbulo, tira uma prostituta, limpa ela, lapida ela, perdoa ela dos pecados e bota ela em cima do altar de Deus para fazer a obra dele. Então eu e você não somos preferencial do Senhor. Somos amados sim, somos filhos, somos servos do Senhor Jesus. Mas desde que nós estamos na obediência. Porque se você sair da obediência, Deus ele não tem mais compromisso com você. Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você está dentro da arca e de repente você sai dela por algum motivo, não pense você que Deus é obrigado a te guardar. Ele te guarda por misericórdia. Assim como Ele me guardou há muitos anos, por misericórdia.
guardado. E Deus me guardando. E Deus me guardando. Porque eu merecia? Não, por misericórdia. Porque a obra dele tinha que ser concluída na minha vida. Mas chegou o momento em que Deus me botou entre a cruz e a espada. Aí eu tive que fazer a escolha. Eu tive que optar pelo caminho. Porque tem gente que olha e aparentemente diz: está pintando e bordando e Deus não está fazendo nada. Mas o meu tempo e o teu tempo não é o tempo de Deus. Deus, ele está de olho. E Deus dá corda, mas ele segura na ponta. Ele vai dando corda, vai errando, vai pecando, vai pensando que eu não estou vendo. Vai, fica à vontade. Pode ir, você não quer? Vai lá. Mas na hora que ele faz assim, ele não puxa assim, ele faz assim, ó. Quando ele dá essa puxadinha assim, ó, aí, meu filho, você cai no chão de esparrelo. Aí é aquele ditado assim, ó, você vai, não é ditado, é uma verdade. Aí você não vai no teu querer, você vai no querer do mestre. E diga-se de passagem, o querer do mestre dói, machuca a pele. Servir a Deus não é fácil, como muitos pensam e falam. Porque servir a Deus requer renúncia de mim e de você. E renunciar não é fácil para ninguém. Renunciar uma afronta não é fácil. Eu tenho um gênio e a senhora tem outro, e ela tem outro, e ela tem outro. Aí o diabo pega aquele que tem o gênio mais elevado para fazer uma afronta. E Deus permite para ver aonde está o coração daquela pessoa. Aí quando é mostrado quem é e quem não é. Como eu disse em outra pregação onde eu estava pela misericórdia do Senhor, porque eu não sou nada, é Ele que é tudo. O crente bate de frente. O crente discute. O crente grita. O crente, muitas das vezes, até xinga. Mas o servo e o discípulo vai para o joelho. Para vencer a afronta. Para vencer uma infâmia. Para vencer uma calúnia. O servo de Deus, o discípulo, vai para o joelho. Aí está a diferença entre o crente e o servo. Ou o crente e o discípulo. Porque ser crente é muito fácil. Ser servo ou discípulo é que é difícil. Quantas das vezes a pessoa está dentro do templo, roda no espírito, entrega profecia, fala em mistério. Muitas vezes tem os 9 dons dados por Deus, assim como o apóstolo Paulo. Mas pisa no calo dele. Aí fala assim, ó, tá pensando que eu sou crente, mas eu sou bobo? Tá pensando que eu estou morto? Eu rodo a baiana mesmo. Cadê os dons? Cadê a santidade? Cadê Jesus? Quem roda a baiana é pombagira. Eu nunca vi servos de Deus, eu nunca vi anjos do Senhor rodar a baiana. Alguém aqui já viu? Tem na Bíblia? Quem roda a baiana é pombagira. O que esse crente precisa? Nascer de novo. É essa palavra que Deus fala comigo e contigo nessa noite. Ele deixou bem claro, não terei mais misericórdia do povo desta terra. Por quê? Porque a cada dia que passa,
Senhor é mais envergonhado. Pelo ímpio, não pelo crente. Em Ezequiel 9, se não me falha a memória, quando Deus, Ele manda o anjo do Senhor descer à terra para fazer justiça na terra, com a espada da justiça, Ele dá uma ordenança: matai jovens, velhos e crianças e bebês de colo, e começai por dentro da minha casa. Ele não manda começar por fora. Ele não manda começar, pastor, ao redor, aos arredores do templo. Não, é por dentro do templo. Por quê? Porque eu e você somos cercados por uma nuvem de testemunha. Já viu a diferença? Se alguém fizer alguma coisa ali fora, todo mundo vê e ninguém fala nada. Ninguém aponta. O povo diz até que não estava na hora. Mas se eu e você levar um tropeção desse tamanho, os dedos se apontam na mesma hora para mim e para você. Ah lá, não disse é missionária, é pastor, é evangelista, é presbítero. Ah lá, é diaconisa, é mulher de pastor. É assim, é desse jeito, não é assim? E tu pensa que o apontamento que aponta são os lá de fora? Claro que não, são os de dentro. São os da casa, os primeiros a apontar e tentar matar aquele que já está no chão. É essa palavra, irmão, que Deus Ele deu para mim e para você nessa manhã. Posicionamento diante dele. Vida no altar. É essa palavra para mim e para você. Não é só para você, é para mim também, que primeiro bota em mim. É para mim e para você. Não saia da posição a qual Ele te colocou. Porque a Bíblia diz que é melhor você obedecer do que sacrificar. Que Deus continue abençoando a nossa vida e esta igreja. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.